Vocês já se perguntaram como o tarô funciona? Como todas essas figuras podem falar das nossas intimidades? Para você que já se consultou com o tarô e se surpreendeu com o que o tarólogo disse, ou mesmo você que nunca teve experiência, mas tem a curiosidade, eu te convido a vir comigo nessa descoberta. E desde já eu aviso que nós vamos mergulhar brevemente na psicologia junguiana dos arquétipos e no mundo subatômico. Eu sou a Andréia, sou taróloga, escritora e terapeuta. Bom, gente, eu me faço essa pergunta desde que eu comecei a abrir o tarô. Isso tem pelo menos uns 30 anos. De lá para cá, eu mergulhei no estudo do próprio tarô. E, consequentemente, a gente entra na mitologia, na filosofia, na história, no hermetismo, no misticismo, na física quântica, na psicologia junguiana, na neurociência, que foi o tema da minha pós-graduação. Enfim, tudo e qualquer coisa que pudesse se tornar um tijolinho na construção dessa compreensão e descoberta, lá estava eu. E disso tudo que eu tenho estudado e tenho visto ao longo de todos esses anos, eu cheguei à conclusão que o funcionamento do tarô baseia-se em dois princípios fundamentais. E o primeiro deles é o princípio da linguagem universal. O tarô, gente, por si só, é uma ferramenta carregada de significados arquetípicos, símbolos com mensagens universais e atemporais que descrevem o nosso dia a dia, bem como as profundezas do nosso inconsciente e o comportamento humano. No livro Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, de Sally Nichols, que era discípula de Jung, ela faz um compilado de todo o estudo e análise de Jung referente aos 22 arcanos maiores do tarô e a mensagem arquetípica que cada um carrega. Isso aqui é ouro, gente. Só para contextualizar, arquétipo, segundo Jung, é uma simbologia que passa uma informação universal, independente da cultura e do tempo. O arquétipo, ele existe por si só. Exemplo, o arquétipo da mãe é universal e atemporal. Não importa o local, o tempo, ele é igual, ele é o mesmo, assim como o arquétipo do pai, do herói e muitos outros. E vocês vão encontrar uma explicação mais detalhada nesse livro, que eu vou deixar como dica também, do nosso queridíssimo Carl Gustav Jung, Complexo, Arquétipo e Símbolo. Eu acho essa palavra difícil de falar. Ai, ai. Tá aqui a dica. E outra coisa, a título de curiosidade, gente, Jung apaixonou-se de tal forma pelo tarô que ele fazia o uso do mesmo antes de atender os seus pacientes. Ele abria o tarô para perceber e fazer uma leitura do campo do paciente. Penetrar mais profundamente na psique do paciente e dessa forma auxiliá-lo de uma forma mais pragmática. Beleza? Dessa forma, assim, o tarô cumpre, gente. O tarô cumpre a tarefa de espelhar o que nós somos, mas também o que nós não somos. O que nós desejamos e o que nós repudiamos. Ele revela o que está oculto e nos faz refletir sobre o que está evidente.
O tarô acaba por servir de ponte entre o consulente e o tarólogo e descreve, através da sua linguagem simbólica, o que emerge no campo do consulente. Aí você me pergunta, campo do consulente, Alda? Sim. E agora a gente entra no segundo princípio, tá? Que é o princípio da linguagem ou da comunicação. E para isso, a gente precisa falar do campo. E eu vou deixar aqui mais a dica de um livro para ampliar esse conhecimento e entendimento do que nós estamos falando. E é o mesmo nome, O Campo, a força secreta que move o universo. Beleza, gente? A dica do livro aqui. Enfim, todos nós, gente, estamos imersos num campo de partículas subatômicas. O ar que nos cerca, ele não é vazio. Ele parece vazio por conta das nossas percepções limitadas, por conta dos nossos 5 centímetros. Mas ele é continuamente cheio e conecta tudo e todos. Nós não estamos isolados. Nós estamos interligados. E para quem assiste às palestras de Hélio Couto, ou mesmo quem nunca ouviu, eu deixo a dica também, porque ele descreve com precisão e sabedoria sobre o tema e traz para a realidade, né? Bom, isso, gente, precisa ficar claro para que possamos arranhar a possibilidade de uma resposta mais lógica, verdadeira. A gente precisa entender e aceitar a linguagem arquetípica dos símbolos e a estranheza da física quântica. Nós precisamos desses 2 conceitos, certo? Bom, aceitando isso como uma realidade, nós podemos concluir que, 2 pontinhos, quando o tarólogo é procurado, acontece a conexão entre as partes. E nesse momento entra em cena a física quântica e o entrelaçamento das partículas. E a partir daí é que a mágica acontece. O campo do consulente, gente, se expande e abre. E o próprio consulente, mesmo sem saber, orquestra toda a magia. O que o tarólogo faz nesse momento é interpretar as cartas, dar suporte, auxiliar na formação das perguntas e ser empático sem interferir. Isso precisa ficar claro. É o consulente quem conduz todo o trabalho, gente. É o consulente quem escolhe as cartas. É o consulente quem traz à tona os temas desejados e os indesejados também. De forma inconsciente, mas voluntária, a pessoa mergulha dentro de si mesmo e promove uma conversa íntima com ela própria. É aquela velha máxima. Você pergunta e você mesmo responde. O consulente pergunta e o consulente mesmo responde, de fato. Porque dentro da neurociência e dentro da hipnose ericksoniana, a gente aprende que todas as respostas estão dentro de nós. O que acontece muitas vezes é que essas respostas podem estar escondidas, camufladas, enterradas. E o que o tarô faz sem dó é trazer à tona. E muitas vezes isso dói. Mas toda dor também é a cura, certo?
Bom, quando nós levamos, né, o raciocínio por essa linha de pensamento, a gente consegue tirar o tarô desse lugar adivinhatório, mágico, sobrenatural e muitas vezes carregado de preconceito. Tá, eu sei, eu entendo, e eu acredito também que muitos tarólogos eles fazem suas leituras baseados numa linha mediúnica, espiritualista, ou mesmo intuitiva. Eu mesma já fiz muita consulta dessa forma, mas mesmo nesses casos, gente, mesmo nesses casos, a física quântica e a linguagem arquetípica servem de suporte. É ali que tudo acontece, é aqui que tudo acontece. E uma coisa não descarta a outra. A meu ver, são a mesma coisa em escalas diferentes. Eu tenho a sensação que todas as informações estão disponíveis para todos o tempo inteiro. Está tudo aqui. Está tudo aqui. E que o campo, tá? O campo é o armazenador, é o HD, é o servidor mor. Quando o consulente contata o tarólogo, o entrelaçamento quântico faz a ponte e libera a informação necessária através das figuras arquetípicas do tarô. Simples assim, gente, simples assim. Para quem não sabe o que é entrelaçamento quântico, uma explicação aqui bem pobre mesmo, viu, gente? O entrelaçamento quântico nada mais é do que uma partícula conversando com a outra de forma instantânea, independente do tempo e da distância. Beleza? É o compartilhamento imediato de informação. Beleza? Eu sei que pode parecer confuso a princípio, mas é a explicação que eu encontrei, a mais lógica, né? A título de curiosidade, gente, em 100% dos meus atendimentos, eu ouso dizer 100% dos meus atendimentos, acontece uma estranheza que eu acho difícil a estatística explicar. Para um único atendimento, eu costumo usar de 4 a 5 decks diferentes. Por que isso? Para evitar que o baralho, de alguma forma, fique viciado, certo? E o que acontece? Em todos os casos, sem exceção, ao longo de todos esses anos, já olha que é muito tempo, um grupo de cartas específicas teima em sair para aquele consulente. É muita coincidência para a estatística explicar, você não acha? Eu só encontro a explicação no campo e na estranheza da física quântica. Enfim, na minha análise, a resposta para a pergunta como o tarô funciona baseia-se no princípio da linguagem universal e no princípio da ligação. Por enquanto, é essa a resposta que eu encontrei. Pode ser que mude, pode ser que surjam outras respostas, a gente não sabe, não é mesmo? Eu continuo nesse estudo. O estudo do tarô, ele é interminável, mesmo porque, eu não sei dizer, é um amor, não é nenhuma paixão, porque a paixão acaba, né? É um amor muito, muito verdadeiro e muito profundo, essa relação que eu carrego, que eu tenho com o tarô. Porém, esse pensamento, essa análise, essa linha de pensamento, a meu ver, não tira em nada a magia e o fascínio do tarô. Esse pensamento racional, analítico, que une a simbologia arquetípica com a estranheza da física quântica, só reforça todo esse magnetismo, toda a beleza do tarô. Agora,
Me diz você, faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários, fala para mim. E eu te peço, se você gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo.